Vocês têm que achar de vocês, ó. Eu sou um pouco coruja, né? Deu para entender? Estou precisando das fotos. Olha só, eu falei para vocês que nós temos uma filha, não foi isso? E essa filha, nós já recebemos um presente, já recebemos grande, não deu trabalho nenhum, tá bom? Essa é a Fabi, é a nossa filha do coração. Ela fez missão conosco, então ela era de menor na época que ela se formou missionária e não tinha canto, não tinha para onde mandar uma pessoa de menor. Então nós éramos a única família que tínhamos. Então perguntaram para nós se nós poderíamos levar ela, por ela ser de menor, conosco. E a mãe dela passou a guarda temporária para nós, que ficou até hoje, viu? Então a Fabi, assim que ela chegou, o João Lucas era pequeno, já se agarrou com ela e pronto. Foi aquela amizade. E ao chegarmos em Jijoca, não esquisito, né? Jijoca de Jericoacoara, tá bom? Lá no Ceará, nos mandaram para lá. Mas o nome pode ser esquisito, mas está entre as 10 praias mais visitadas do mundo. É um paraíso. Vocês colocam aí, Jijoca de Jericoacoara. O Jericoacoara, vocês vão ver que paraíso de lagoas naturais, uma praia muito linda. E ao chegarmos lá, não tinha nenhuma presença de dentista. Aí perguntamos para ela como é que ela gostaria de ser tratada, como uma missionária ou como uma filha. Ela disse: olha, eu quero ser tratada como uma filha, porque ela tem uma história de vida. Um dia, se ela vier aqui, vale a pena contar um testemunho para vocês, tá? E ela veio conhecer o que é uma verdadeira família, né? Porque ela não conheceu o pai. Eu sei que tem uma história, mas ela se tornou a nossa filha do coração. Então aquele ali é o seu esposo, seu esposo, o Fernando, é missionário também. Ela se formou na primeira turma e ele na sétima, né? Enquanto ela estava fazendo missão no Amazonas, né, na parte de Ribeirinho, depois veio para cuidar do pai, que não foi o outro pai da família, que ela veio para cuidar. Então eles se conheceram e aí tem um fruto, tem a Laurinha, uma netinha linda e sapeca, né? E tem o Lucas. Então aí formaram uma nova família, tá bom? Essa é a família da família, nossa família, é a família da nossa filha do coração. Próximo. Esse é o nosso filho, o João Lucas, né? Então o João Lucas, nós planejamos 5 anos, só depois de 5 anos de casados, tá? Foi que nós planejamos e decidimos ter o João Lucas. Então eu me planejei 5 anos para que parecesse uma mãe, que parecesse o pai. Já viu que deu certo, né? Então eu só não acertei porque, para não ficar tudo da mãe, ele tem o temperamento do pai. Mas Senhor, porque ele ficou tudo com a mãe, nós parecemos livre da ele. Então esse é o João Lucas, tem 18 anos, está no IAPE, né? Esse ano ele termina, tá bom? Aí ele vai pensar o que vai fazer na vida. Próximo. E aqui está eu, a Esther e o João Lucas, né? Então esta é a nossa família. Tem mais alguma? Essa avó está parecendo com a mãe, né? Então aqui, ó, a avó coruja, tá bom? Com os 2 netinhos aí. O Lucas e a Laura, né? Super sapeca Laura, tá bom? Temos alguns, e aqui somos nós 2, né? Ó, que casal bonito isso. É o casal mais lindo do universo, né? Aí eu disse: não, mas eu tenho que encontrar uma mulher mais linda do universo, senão eu vou ficar ruim na foto, né? Aí o Papai do Céu teve misericórdia de mim e deu ela, tá bom? Aqui nós estávamos no cartório assinando a escritura da terra que o Papai do Céu nos deu, né? Foi um dia que nós estávamos lá, uma grande vitória para nós. Tem mais alguns? E aqui, ó, mais uma vez, aí a APE, junto com o João Lucas, vocês já conhecem. Tem outro? Pronto. Essa é a nossa família. Eu quero dizer para vocês que, apesar de ser a família mais linda do universo, tá? É uma família igualzinha de vocês, com os mesmos problemas e dificuldades que vocês enfrentam.
né? E nós lutamos, nos entregamos todos os dias ao Papai do Céu, pedindo forças para nos abençoar, para nós continuarmos mostrando que família é um plano de Deus. Família é a maior bênção que Deus já deixou nessa terra, né? E que nós temos que pedir constantemente forças para mostrar ao mundo que a família é um projeto de Deus. E Deus quer levar famílias para os céus. Nós possamos orar constantemente, pedindo a bênção do Divino Santo Espírito para os esposos, para as esposas, para os filhos, para que possamos chegar juntos com a bênção que Deus nos deu nos céus. Então, tenham todos uma boa noite. Boa noite. Que bom ver alguns rostinhos que a gente já viu à tarde, ver de novo. E muito bom ver você que está aqui, que não veio à tarde. E muito melhor também saber que você que está do outro lado aí está nos acompanhando, está nos vendo, está nos assistindo. Isso é mais do que assistir. Isso é um culto que é oferecido para o nosso Deus. E você que está aí do outro lado também sinta-se participante deste culto que nós estamos ofertando para o nosso Deus. É uma alegria estar com vocês. É muito bom mesmo partilhar a palavra do Senhor. E eu tenho um desafio nessa noite de falar pouco e terminar cedo. E que Deus nos ajude, que tudo que o Espírito Santo planejou para essa noite aconteça, nada Amém. Mais e nada menos. Amém. Que o Papai do Céu continue conduzindo nossas vidas, que o nosso Salvador continue nos alcançando com a sua graça. Vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigada, Senhor, por tua presença. Nós te louvamos, nós te agradecemos muito, porque o Senhor se faz presente neste lugar. Amém. Queremos trazer para ti, Senhor, agora, na tua presença, as nossas famílias, os nossos filhos, as nossas crianças. Nós entregamos em tuas mãos. Os nossos adolescentes, os jovens, os adultos, cada um de forma individual e também em suas famílias. Deus Espírito Santo, tenha liberdade entre nós. Quando a Bíblia foi escrita, nós não estávamos lá, mas o Senhor estava. E o Senhor se faz presente neste lugar. Então te pedimos, Deus Espírito Santo, seja nosso professor. Amém. Impressione nossa mente. Tenha liberdade de falar conosco. Tenha liberdade entre nós. Movimente-se neste lugar. Faça as transformações, as mudanças, as impressões necessárias para que tomemos decisões sábias e corretas ao teu lado. Toma-nos, Pai querido, como instrumentos teus, somente como instrumentos, Pai. Que a tua bondade, que a tua maravilha seja vista para a glória do teu nome. Amém. Senhor, que a água da vida possa fluir nesta noite, mais uma vez na tua casa, mas que ela, somente ela, possa fazer as transformações, possa molhar o nosso coração, pegar a nossa alma, que eu seja somente um instrumento por onde essa água vai passar, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para o Gabriel colocar ali na tela o nosso reloginho de oração, para a gente não esquecer. Eu não sabia que as crianças iam... Põe o próximo, Gabriel, gentileza. Vê se tem um próximo aí. Isso. Eu não sabia que as crianças iam cantar hoje. Eu falei, Senhor, nós vamos orar por qual motivo? Nós vamos desafiar a igreja a orar por qual motivo essa noite? E aí, eles falaram assim, pelas crianças. Aí eu fiz isso aqui hoje de manhã, antes de vir para cá. Aí nós vamos continuar orando pelo batismo do Espírito Santo. Nós acrescentamos que nós vamos orar para pedir a Deus que nós tenhamos palavras de bênção em nosso lar. E vamos orar pelas crianças. Combinado? Amém. Quais são os horários que nós vamos estar orando? Vamos dizer juntos? 6 horas, 9 horas. Forte.
crianças da igreja. Combinado? Combinado? Certo, muito bem. Outra coisa que a gente precisa combinar. Quando nós estamos na presença de Deus e quando a palavra de Deus se abre, a gente não conversa. Certo? As crianças também ficam quietinhas, porque o Espírito Santo também tem interesse de falar com as crianças. Não pensemos nós que Deus passa por alto as crianças. Não. O Espírito Santo também tem interesse de falar com elas. E que nós possamos estar em oração o tempo todo. Sem cochicho, sem conversa, com o coração aberto para ouvir a oração. E nós vamos ajudar as crianças a ficarem quietas. Como é que a gente ajuda as crianças a ficarem quietas? Quais são uma das maneiras que a gente pode ajudar elas a ficarem quietinhas? Orando e dando exemplo. Orando e dando exemplo. Ficando quietinhos e orando. E quando for necessário, pedir para elas ficarem quietas. Combinado? Certinho? Vou pedir para o Gabriel colocar ali um vídeo para a gente ver, para a gente começar a nossa conversa da noite. Por favor, Gabriel, observe bem. Gabriel, ele tem um fundo musical, mas você pode tirar o fundo musical porque não precisa. Tá bom? Obrigada. Pode pôr. Vamos ver aí esse vídeo. Feche. Ok, abre de novo. Ok, você clica aí do lado do vermelhinho. Tá vendo ali? Lá em cima. Isso, aí. Ok. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Observe o que está acontecendo. Observem bem o que está acontecendo. Vocês estão entendendo? Está dando para entender o que está acontecendo ali? Ok. Ok, obrigada, Gabriel. Deu para entender? Deu? Então agora digam o que vocês entenderam. Como? Ok, alguém mais pode falar. Quero ver esse nada agora. O que vocês entenderam ali? Ok, mas alguém pode falar. Vamos, gente. Quanto mais a gente fala, mais a gente se compromete. Sim, ok. Mas. Vamos? O exemplo, né? Sem paciência, né? Agressiva. Ok. O exemplo que os adultos, o que eles vê o adulto fazer, tem que fazer também. Ele está aprendendo umas vezes. Ok. O meu pai dizia assim, que a casa do pai... Vocês já ouviram explicado? A casa do pai é a escola do filho. A casa do pai é a escola do filho. É assim que meu pai falava. Esse vídeo, nós vimos nele exatamente a escola do pai. A escola do pai. Vejam que o centro desse vídeo é o que vocês falaram. É o que os pais fazem os filhos. Os filhos copiam, repetem. E a gente viu ali algumas cenas fortes. A gente pensa assim, não, lá em casa isso não acontece. Lá em casa não. Você que pensa. Eu que penso. Nós nos enganamos. Porque
filhos estão nos filmando, os filhos estão nos vendo e eles estão nos copiando e às vezes até sem querer eles nos copiam porque é muito automático, porque a companhia é muito intensa. Pai, mãe e filho estão junto o tempo todo. As conversas, o jeito, às vezes até o jeito de falar assim, de mexer o corpo é igual. Já perceberam isso? Nossa, às vezes assim é cópia. Então, o que nós fazemos? Alguém está repetindo, alguém está copiando. Agora a pergunta: nesse vídeo nós vimos só ações ruins sendo copiadas e repetidas, mas é possível também que ações boas sejam copiadas e repetidas? Sim ou não? O que nós gostaríamos que sempre fosse copiado e repetido? Sempre que a gente gostaria que fossem as ações boas, o melhor de nós. Mas é sempre assim? Não. Nem sempre os filhos podem repetir só o que é melhor de nós. Muitas vezes eles repetem exatamente a parte que a gente mais detesta de nós. Às vezes eles repetem justamente aquilo que a gente não gostaria que eles repetissem, e é justamente o que se repete. E nós, quando vimos isso, a gente entra em desespero às vezes. Aí a gente quer mudar, quer consertar, quer ir a fogo, a pau, de qualquer jeito, porque nós estamos nos vendo. Nós estamos nos vendo muitas vezes. Eu quero comentar com vocês que essa ação de repetir passa de pai para filho, sim. É bíblico, nós temos base bíblica disso. O Espírito de Profecia também fala sobre isso. E infelizmente nós passamos para os filhos até muitas e várias ou algumas maldições. E é isso que nós vamos falar nesta noite. A herança que nós estamos dando para os nossos filhos são as heranças que nós damos, as heranças que nós recebemos e o que a gente faz para cessar com as heranças ruins, com as maldições que chegaram até nós. O que a gente faz para cessar isso? O que a gente faz para parar com isso? Porque veja só, você teria condição de dizer para mim, porque eu não tenho condição de dizer isso. Não tenho condição de dizer isso. Mas você teria condição de dizer, nesta noite, que você só tem passado coisas boas para o seu filho, para a sua filha? Só o tempo todo, 100% do tempo? Às vezes nós passamos, nós transmitimos, e uma coisa se perpetua, sem a gente nem imaginar que está fazendo isso. Às vezes é até inconsciente, porque nós já recebemos, é o nosso modo de viver, o nosso modo de agir, o nosso modo de falar, é daquele jeito, e a gente só repassa. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Êxodo. Eu vou pedir para o Gabriel pôr na tela ali a apresentação. Êxodo 20. Verso 5. Encontrou? Vamos ler? Êxodo 20, verso 5 diz assim: não te encurvarás a elas. Continue. Porque o Senhor é Deus. Deus o quê? Zeloso. O que mais? Ok. Nós encontramos também que Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam.
E eu trouxe esse verso 5, Êxodo 25, para a gente ter a certeza de que isso não é invenção. Que as coisas nós passamos. Que as heranças são transmitidas, boas ou ruins. Elas passam, elas são transmitidas. E aqui a palavra diz que até a terceira e quarta geração Deus faz o quê? O que Ele faz? Ele vê a maldade dos pais em quem? Nos filhos. Até a terceira e quarta geração. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Em qual geração você está? Você sabe? Deixa eu contar uma coisa a vocês aqui. Na terceira, irmã. Deus cuide. Cuide. Porra. Deixa eu contar uma coisa a vocês. Eu não conheci meu avô por parte de mãe, nem meus avós por parte de pai. Eu não conheci meu avô, nem minha avó paterno, pais do meu pai, e da minha mãe não conheci meu avô, só conheci minha avó. Hoje eu falei um pouquinho mais minha sobre a minha avó, mas o meu avô, ele era um homem bruto, violento, e gostava de namorar, e não namorava só minha avó. E era um homem assim, brutão mesmo. E tinha uns costumes esquisitos. O meu avô, ele gostava de ir ao cemitério. Quem gosta de ir ao cemitério aqui? Não? Mas pior, que ele gostava de ir à noite. O que vocês acham que ele fazia lá? Já que gostava de namorar, né? Um lugar para encontro. Rapaz, eu não ia querer encontrar num lugar desse, não. Gente, coisa boa ele não ia fazer nada. Vocês concordam comigo? Coisa boa ele não ia fazer nada. Ele mexia no tom das pessoas. Ele fazia umas bagunças por lá. E coisa boa ele não fazia nada. Eu não sabia disso, até que um dia minha tia me contou. E aí, tem uns anos que a gente começou a estudar sobre isso, essa questão de heranças e de maldições que são passadas. Assim como a gente passa bênçãos, as maldições também passam. A gente não fica assim chocado, nem achando que não acontece, porque acontece. Aí, no dia que a gente descobriu sobre isso, eu fui falar para Deus: Senhor, pelo amor de Deus, me socorra. Nossa família, nossos filhos, Senhor, o que foi que eu recebi? Quem foram meus antepassados? O que fizeram? O que faziam? Que Deus adorava? Como ofereciam sua vida? Ofereciam para quem a sua vida? Eu vou para ir no cemitério, eu ia oferecer a vida para Deus no cemitério. Pelo menos eu acho que não é um bom lugar para oferecer a vida a Deus, né? No cemitério à noite. E aí a gente ficou pensando muito nisso, e a gente correu para Deus para buscar socorro, buscar ajuda. E agora como resolve isso, Samuel? Como resolve? O tempo passou e a gente começou a estudar sobre isso, e a gente começou a estudar que a gente precisa pedir a Deus quebra de maldição, para isso não repetir, para não passar para os filhos. Aí um belo dia minha tia conta essa história, falando do meu avô, como meu avô era, que um dia ele tentou agredir minha avó, porque minha avó tinha aceitado o evangelho, ele era totalmente contra o evangelho. E um dia ele tentou agredir a minha avó fisicamente, para matar ela, e o braço dele secou assim, paralisou na hora. Ficou paralisado, ele ficou todo torto. E aí ele entendeu naquele dia que não podia mais mexer com ela e pediu para ela orar por ele, para que ele ficasse bom outra vez. E ela orou, e a partir daquele dia ele nunca mais proibiu ela de ir à igreja. E aí ela aproveitou e só faltou morar na igreja. Então uma pessoa, aí ela vai me contar coisas assim e outras mais do meu avô. Aí também já tem uma história
Então, do meu tio não era muita novidade, ela só acrescentou com riquezas de detalhes outras atrocidades que ele fazia, né? Mas eu não sabia do meu avô. Então, quando ela falou para mim do meu avô, para mim foi novidade. E foi pior, porque eu entendi que meu avô ia ao cemitério fazer coisa ruim. E para mim tinha ligação muito direta com o inimigo de Deus. Então, quando a minha tia me disse isso, eu pensei na hora na tal da maldição, nas maldições que estão passadas. E eu corri para Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso, porque se eu for contar, eu estou na terceira geração. Avô, mãe e eu. Estou ferrada. Já estou passando. Eu falei, Senhor do céu, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha vida. Senhor, me livra, me socorra. Eu fui direto para Deus, porque eu já compreendi um pouco a respeito desse assunto. Aí eu quero perguntar uma coisa para você. O que você tem passado com seus filhos? O que você tem passado na sua casa? Olha, pensa bem comigo aqui. Vocês já viram uma família que é assim? O avô bebia, o pai bebe, o filho bebe, o neto bebe. Já viram esse tipo de família? Já viram um tipo de família que é assim? O avô era mulherengo, prostituta, aí o pai é, o filho é, o neto é, uma bagaceira, não acerta com mulher, não para com mulher. Já viram? Já viram famílias que não pagam ninguém? O avô não pagava, o pai não paga, e vai repetindo. Já viram famílias lixosas, briguentas, que fazem confusão com Deus e o mundo? Já viram isso? O que vocês acham que pode ser isso também? O mal se repetindo. O mal se repetindo. A escola do pai. Você me perguntando essa coisa, agora me diga uma coisa. Agora eu vou dizer, realmente, uma mulher diz que mora, eu conheço já, o cara disse que a mulher me disse, eu ouvi o cara dizendo que morou com 10 homens. Será que a culpa é do homem ou da mulher? Sim. Aí no mesmo caso, uma mulher, um homem já vai morando com 10 mulheres, nenhuma presta? Sim. Tá aí eu quero saber onde é que está a verdade. Então, vejam só, são as escolas do pai que vai ensinando para os filhos repetir as mesmas coisas. Nós vamos ver daqui a pouquinho a irmã Mate falando que é por exemplo que a gente passa e também são duas palavras que ela usa que eu vou deixar já porque a cabeça não está funcionando. Mas o que eu estou querendo dizer para todos nós nesta noite é o que nós estamos passando. Isso é muito sério. Isso não é brincadeira. Isso é muito sério. Vamos ler aqui junto comigo esse slide que diz assim, ó. O lar pode ser simples, o mais simples possível. Não precisa ter grandes coisas, mas veja. O lar pode ser simples, mas pode sempre ser um lugar em que se profiram o quê? Palavras alegres. E se pratiquem o quê? Atos de bondade, onde a cortesia e o amor são hóspedes constantes. Próximo, por gentileza, Gabriel. Aqui, ó. A atmosfera que circunda a alma dos pais enche a casa e é sentida em todos os recantos do lar. Eu quero falar sobre isso. Todos nós temos uma atmosfera. E a atmosfera dos pais, ela envolve todo o lar, toda a casa. Toda a casa. Todos nós temos uma atmosfera. Vocês já perceberam o seguinte, ó. Às vezes tem uma casa que é briga direto. O pai briga, a mãe briga, aquilo envolve quem? Os filhos. E às vezes, até quando as brigas são silenciosas, os filhos percebem. Por quê? Porque todo ser humano, todos nós temos uma atmosfera. Por exemplo, se eu e ele brigar ali na porta da igreja, a gente discutir, ninguém viu, a gente discutiu ali na porta da igreja, quando eu entrar aqui, quando eu entrar, alguém percebe que a gente está mal. Certo ou errado? Alguém viu? Não percebeu?
a praticar. Quanto mais conhecimento, maior o pecado se eu não pôr em prática. Aquilo que Deus trouxe para mim com conhecimento. Aí você vai perguntar para mim assim, e agora? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou me resolver nessa situação? Próximo, Gabriel, por favor. Esse aí está bem extenso, mas eu não posso deixar de ler esse aqui. Diz assim, ó. Queria que vocês prestassem bem atenção agora, porque esse explica muita coisa. E é bem sério. Não precisa. Visito a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e a quarta geração. Ela está comentando o Êxodo 20, verso 5. Até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aí aqui diz uma palavra. É inevitável que os filhos sofram as consequências das más ações dos pais. O que ele diz ali? Que é o quê? Como é a palavra? Inevitável. O que é uma coisa inevitável? Não tem como escapar. Que não se pode evitar. É inevitável. É inevitável que os filhos sofram as consequências das más ações dos pais, mas não são castigados pela culpa deles, a não ser que participem de seus pecados. Deu para entender? É inevitável que chegasse a mim. Exemplo, é inevitável que algo chegasse a mim. Mas agora que chegou a mim, que Deus me deu conhecimento, eu posso decidir se eu quero carregar aquela culpa, aquele pecado, ou se vai parar em mim. Continua. Dá-se, entretanto, em geral, o caso de os filhos andarem nas pegadas de seus pais. É assim, ó. Em geral, o filho repete o que o pai ensina. Essa é a regra. Essa é a regra. A exceção é você dar aquilo que você não recebeu. Por exemplo, se você viveu num lar, numa casa, onde o pai brigava, onde o pai era ignorante, bruto, assim, não tinha conhecimento, o que é mais normal acontecer? Seguir o exemplo do pai, fazer a mesma coisa. O que é a exceção? Mudar e fazer diferente. Dizer assim, foi feito assim comigo, mas eu não quero mais repetir isso aqui, eu vou ser diferente. Um exemplo a mais. Um filho, uma filha que nunca recebeu um abraço, que nunca ouviu o pai ou a mãe dizer assim, eu te amo, você é muito especial. O que vai acontecer quando ele for pai e quando for mãe? Não vai dar pro cara. Vai fazer a mesma coisa, não vai abraçar, não vai tratar com carinho, porque até vai achar que é fraqueza. Coisa de gente fraca, de homem fraco, dizer que fica amando. Não vai fazer, não vai abraçar, não vai ser carinhoso, não vai tratar com carinho. Essa é a regra. Qual é a exceção? A exceção é, meu pai não me deu, a minha mãe não me deu, nunca disse que eu era amado, nunca recebi um abraço, mas eu vou abraçar, eu vou amar, eu vou dizer eu te amo para o meu filho, para a minha filha. Essa é a exceção. É o que está escrito aqui, ó. Dá-se, entretanto, em geral, a regra, em geral, o caso é que os filhos andem nas mesmas pegadas dos pais. Essas eram as palavras que eu queria lembrar, ó. Por herança e exemplo. Por herança e exemplo. Os filhos se tornam participantes do pecado do pai. Como é que os filhos se tornam participantes dos pecados do pai? Por herança? Digam comigo. Por herança? Repitam. Por herança e exemplo. Vocês estão vendo? Que essa história não é invenção. A gente passa, a gente oferece como herança. Não somente nossos bens, né? Muitas fazendas, não. A gente oferece como herança quem nós somos. Nosso caráter é transferido. E ó, por herança e exemplo, os filhos se tornam participantes do pecado do pai. Agora, observe que coisa séria essa aqui, ó. O que é que a gente passa? Más tendências, apetites pervertidos e moral vil. Olha mais isso aqui. Assim como
quarta geração. Esta temível verdade deveria ter uma força solene para restringir os homens de seguirem uma conduta de pecado. O que esse texto está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, que nós passamos, que foi passado para nós também, e que isso é fato. Até enfermidades. Já é provado pela ciência, né? Cientificamente provado, que até enfermidades. Então, as enfermidades passam, nosso caráter também passa. Se você mente em casa, tenha certeza, seu filho vai mentir. Sua filha vai mentir. Se o pessoal liga e você fala assim, diz que a mamãe não está. Diz que eu estou no banho sem você estar. Porque você não quer atender o telefone, aí você dá uma desculpa, ainda pede para o seu filho assumir a sua mentira. Aí depois você quer que o filho e que a filha fale a verdade para você. Vai acontecer? Não. Porque ele está querendo mentir com você. Comigo. Aí como é que a gente depois quer que os filhos sejam verdadeiros se nós damos péssimo exemplo? Como? Aqui diz o seguinte, que se a gente parasse para pensar nisso, nessa verdade tão especial, tão séria, se a gente entendesse, parasse para pensar que é assim, nós teríamos outra conduta, nós restringiríamos essas condutas pecaminosas. Isso é sério? Sim ou não? Faz você pensar. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Você que não é pai, que não é mãe, mas é filho, isso é para você também. Isso é para mim também. Porque você pode decidir se você vai querer continuar repetindo aquilo que foi ensinado, ou se você vai dizer assim, eu amo muito meu pai, amo muito a minha mãe, mas eu amo mais a Deus, eu quero o caráter de Deus na minha vida, é o caráter de Jesus que eu quero na minha vida. Eu estou observando algumas coisas do papai e da mamãe e eu não quero para mim. Olha, não precisa você dizer para o seu pai e para sua mãe, não magoe quem lhe ama, porque muitas vezes os pais nem sabem que estão fazendo isso. Não magoe quem lhe ama, não machuque quem lhe ama. Quem pensa que só está fazendo bem para você, às vezes não está. Não é nem por maldade, gente. É por falta de conhecimento muitas vezes. Não magoe, não machuque. Só vá para Deus e fala assim, Senhor, eu observo que minha mãe reclama demais. Minha mãe nada tá bom para essa mulher. Aí reclama, se chove, reclama. Se faz sol, reclama. Se venta, reclama. Se não venta, meu Deus, minha mãe reclama demais. Mas eu amo minha mãe. Mas eu não quero ser reclamando como ela. Eu não quero ser reclamando como ela. Jesus, corta isso da minha vida. Afasta essa maldição da minha vida. Afasta essa herança da minha vida. Eu não quero viver reclamando, não. Eu quero ter o coração agradecido. Quero ser grato, quero ser grata, eu quero ser diferente. Romanos 8,17, abra sua Bíblia, por gentileza. Romanos 8,17. Amém. Antes que você leia, eu vou lhe fazer uma pergunta fácil, todo mundo vai tirar 10, muito fácil. Os filhos pertencem a quem? Quem? Os filhos são a herança de quem? Do Senhor. Herança do Senhor. Deus só dá para um filho que ele tem de melhor. Ouviram? Deus só dá para um filho o que ele tem de melhor. E os nossos filhos são a herança do Deus eterno. Pertencem ao Senhor. Hoje é noite de libertação. De libertação. Porque
Deus não quer que você transmita mais heranças ruins para aqueles que são a herança dele. Deus não quer mais que eu transmita heranças ruins para aqueles que são a herança do Senhor. Os nossos filhos são tesouros que Deus confiou a nós, mas pertencem ao Deus eterno. Pertencem ao Deus eterno. O que é que nós estamos transmitindo lá em casa? O que é que nós estamos transmitindo lá em casa? Quais são os vícios que nós estamos perpetuando lá em casa? Quais são as atitudes que nós estamos transmitindo e os filhos repetindo e os filhos dos seus filhos vão repetir? O que é que vai acontecer? Como será? Vamos ler juntos Romanos 8:17. Romanos 8:17 nos diz assim: e se nós somos filhos, logo somos o quê? Herdeiros. Quem é herdeiro recebe herança. Também herdeiros de quem? De Deus. E co-herdeiros de quem? Com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Que a sua família, a minha família, seja glorificada pela herança que o Deus eterno quer nos transmitir constantemente. Veja, os filhos na herança do Senhor, certo? Mas você também é filho. Irmã, a senhora é filha. A senhora não é só mãe, a senhora é filha. Irmão, o senhor é filho, não somente pai, mas é filho. E aqui diz que nós somos filhos de um Deus que só passa coisa boa. Nós somos filhos de um Deus que só dá herança boa, herança perfeita, agradável, justa, boa, correta, santa. Amém. Nós somos filhos deste Pai. Nós somos filhos deste Pai. Deixa eu perguntar para você o seguinte: não precisa responder, somente pense em qual geração você está. Não importa. O melhor é você se garantir. O melhor é você se garantir. Entenda que você é pai, está transmitindo coisas boas, mas também pode estar transmitindo coisas ruins. Mas antes de ser pai também você é filho. E Deus também tem misericórdia de você. E como filho, e Ele sendo pai, nós somos herdeiros e herdeiros de herança perfeita. Amém. Então, se você tem transmitido até hoje alguma herança que traz maldição para o seu lar, para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, liberte-se hoje à noite disso. Amém. Se liberte. O que é que você vai fazer? Como é que você vai fazer isso? Se nós cremos no Filho de Deus, verdadeiramente seremos livres. Libertos, porque nós temos um Pai, que só nos transmite bênçãos como herança. Nós não temos como herança maldições da parte de Deus, não, da parte de Deus nós temos como herança suas muitas bênçãos. Abra sua Bíblia no último verso, Neemias 4:14. Último verso. Você recebeu o seu papelzinho hoje quando entrou? Não. Todos
papelzinho, não converse, só pega o papel. Quem pegou o papel ontem, pegue outro hoje. Não deixe de pegar, ok? Quem não tem caneta ou lápis, pode pegar o papel. É papel também. Pronto? Irmão, traga papel para mim, por favor. Samuel também não precisa de papel. Irmão, pegou o papel? Vou lhe dar o meu. Aceite com carinho. Tá bom? Pronto. Ok. Amanhã a gente vai entregar os papéis na entrada. Certo? Todas as noites, papelzinho na mão. Todas as noites. Certo? Ok. Não precisa nem de caneta, gente. Quem não tem caneta não precisa se preocupar. Só escute. Deixa eu fazer algumas perguntas para a gente ir se encaminhando para o final. De tudo que nós ouvimos essa noite, tem muito mais coisa escrita. Porque não dá para falar tudo em um momento só. Mas o que nós ouvimos essa noite é sério? Sério? Muito sério. Eu considero muito sério. A nossa situação é fácil? Tá feia? Feia. Difícil. Uma situação complicada. Mas Deus quer nos libertar. Deus quer libertar a nossa casa, a nossa família, a nós mesmos. Deus não quer que a gente continue transmitindo maldições, oferecendo heranças malditas para os nossos filhos. Ele não quer. Não quer. Leia comigo Neemias 4,14, diz assim, ó. E olhei, e levantei, e disse aos nobres, aos magistrados, e ao restante do povo, isso é Neemias que está falando. O que ele diz? Não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai por quem? Pelos vossos irmãos. Por quem mais? Pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Amém? O que Deus pode falar para mim e para você com este verso? Ele pode dizer para mim e para você nesta noite assim, ó: não temais, não temas. Você recebeu coisa ruim, está passando coisa ruim, não tema. Não entregue os pontos, não é hora de desistir. Não é hora de desistir de sua família, dos seus filhos, do esposo, da esposa, dos adolescentes, das crianças. Não é momento. Ele está dizendo aqui, ó: pelejai. O que é isso? Lute. Lute. Deus está dizendo para a irmã essa noite: lute. Lute. Deus está dizendo: lute. Lute pela sua casa. Lute pelos seus irmãos. Lutem aqui uns pelos outros e não uns contra os outros. Nós somos uma casa. Nós somos uma família, sim ou não? Nós temos que lutar uns pelos outros e não uns contra os outros. Lutem pelos seus filhos, lutem pelas suas mulheres, lutem pelas vossas casas. Lutem, lutem, lutem.
Eu fiquei sabendo que meu pai fazia assim, assim. Eu soube que meu avô fazia assim, assim. Senhor, é possível que isso tenha chegado a mim. E é possível que eu esteja passando para o meu filho, para a minha filha. Mas em nome de Jesus, Senhor, hoje eu te peço, quebra de maldição. Tem que ser falado, viu, gente? Tem que ser falado. Porque o nosso adversário precisa ouvir que você está pedindo quebra dessa maldição. Para parar de atormentar sua vida e sua família. Precisa pedir. Esse papelzinho que você tem na mão é para isso. É para a sua libertação. É para a libertação da sua casa, da sua família. E eu vou convidar você, vou lhe desafiar a romper com toda vergonha e trazer esse papel no altar do Senhor. Não fique com essa maldição. Não fique, digamos que você, eu não sei ainda o que é, mas venha, traga e peça que Deus vai lhe mostrar. E peça hoje à noite, quebra de maldição. E conforme o Espírito Santo for lhe mostrando, for lhe vá pedindo. Talvez hoje você saiba uma. Peça para Deus quebrar aquela hoje. Talvez depois Deus mostre a você. Sua família é uma família de mentirosos, ó. Mas para Senhor, mas eu não quero mentir também. Eu não quero viver enrolando as pessoas, Senhor. Tira isso da minha vida. Me dá o caráter de Cristo. Me dá o caráter de Jesus. Eu quero o caráter de Jesus. Eu vou pedir para o Senhor Gabriel, ele vai colocar ali a nossa música que nós estamos cantando, pedindo a Deus um milagre na nossa casa, um milagre na nossa vida, um milagre, milagres adoradores 3. Enquanto a gente vai cantando, venha. Olha, mas não fique com isso aí na mão, porque isso é um simbolismo. Mas os simbolismos na Bíblia representavam muita coisa, grandiosas coisas. Inclusive o símbolo do Cordeiro representa a nossa salvação, Jesus Cristo, nosso Redentor eterno. Então esse papelzinho que você está na mão é só um símbolo, mas pode representar, eu creio, a sua libertação, a minha libertação. E que a gente diga, através desse ato, dessa atitude, Senhor, quebra as maldições na minha vida, porque eu não quero mais passar para a minha família, para os meus filhos, nada de ruim, nenhuma maldição. Eu quero passar as melhores bênçãos, porque além de ser pai, além de ser mãe, eu também sou filha e recebo só bênçãos de ti, e só bênçãos eu quero passar. Amém. Cante junto com o seu coração, pedindo a Deus que faça este milagre em sua vida. Pode pôr, nós vamos cantar. Olha, não foi assim que começar a música, não. Diga um tempinho para você falar com Deus. Ora aí com Deus a respeito disso. Não vem no automático. Fala com Deus, depois você vem. Tá bom?
acontecendo. Milagres já estão acontecendo na nossa vida de forma individual, na vida dos jovens, das crianças, dos adolescentes, dos filhos, dos pais, esposos e esposas. Nós cremos no teu trabalhar, Deus Espírito Santo. Nós cremos que o Senhor pode renovar a nossa mente, pode nos transformar em homens e mulheres novos para a tua glória. Senhor, nós viemos aqui na tua presença, no teu altar, simbolicamente, Senhor. Mas isso que nós fazemos de forma simbólica, Senhor, é o desejo do nosso coração. Corresponde à nossa decisão de vencer todas as maldições, de romper com todas as maldições que recebemos e que estamos transmitindo. Senhor, Tu és o nosso Pai, somos filhos, herdeiros, e como herdeiros recebemos de Ti a melhor herança. E essa é a herança que nós queremos transmitir, passar e ter em nossa vida. Pai, pelo Teu grandioso poder, pelo Teu grandioso nome, nos dê a graça, a vitória de sairmos daqui como filhos e filhas libertos, Senhor, rompe as cadeias que estão nos prendendo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amanhã nos encontraremos nesse mesmo horário, às 7 horas da noite, para juntos mais uma vez pedirmos ao Senhor a sua graça.